Boa noite. Boa noite. Todos bem? Muito trabalho? Pouco dinheiro? Vidente? É sempre assim. É profeta. Deus é bom. Todo tempo, né? Vamos falar sobre o reino em João capítulo 15. Eu não sei se você percebe, né, ou já percebeu, mas a Bíblia toda ela foi escrita numa linguagem de reino. Não sei por que, por muito tempo, a gente ficou sem aprender isso. Nós aprendemos a ler a Bíblia e até interpretá-la baseado em outras chaves hermenêuticas, em outras técnicas de leitura e de interpretação. Por nós sermos ocidentais, nós temos uma maneira muito iluminista, humanista, né, de lermos e interpretarmos as Escrituras. E hoje é muito difícil o retorno às origens, voltarmos a ler a Bíblia e interpretá-la na linguagem que ela foi escrita, né, uma linguagem basileica, né, linguagem do reino. E é impossível estudarmos sobre o reino, aprofundarmos sobre o reino, se não aprendermos a ler e a interpretar as Escrituras na linguagem que ela foi escrita. E eu quero adiantar para quem ainda não fez isso, que é maravilhoso. Tudo muda, né? Os 3 primeiros capítulos de Gênesis, que são considerados uma matriz para a gente interpretar toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Deus criou todas as coisas, depois Ele cria o homem, e depois de criar o homem, Ele planta um jardim no Éden e coloca o homem dentro do jardim. E ao colocar este homem dentro do jardim, Deus dá a ele várias missões. Aqui começa a estampa ou escopo do reino. Porque as missões que Deus dá a Adão são missões reais. Reais no sentido de reino. Cultivar, dominar, sujeitar, dar nome, crescer e multiplicar. Só que essas missões que ele dá ao homem são missões do reino de Deus, feita pelo regente do reino, que é Adão, mas são missões que estão totalmente relacionadas com outros reinos: reino animal, reino vegetal, reino mineral, espiritual e todos os reinos possíveis. Então, Deus, com o seu reino, o regente dele, o homem, dentro deste reino, recebe do Senhor, do Rei, missões reais para dominar e sujeitar todos os reinos na terra e até no mundo espiritual. Aqui começa o modelo de reino e a linguagem das Escrituras. E isso, como é uma matriz que acontece lá nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, vai sendo repetido, o molde vai sendo continuado no Antigo Testamento e no Novo Testamento.
Por isso que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, está carregado de expressões reais. Domínio, depois vem a formação dos reinos, Israel, guerras, controles, sujeição. Vem os salmistas falando só expressões de reino, de glória, de poder, de majestade. São expressões tremendas e contínuas. Depois vem Cristo. E Cristo, quando vem, ele só ensina reino, ele pratica a linguagem do reino, transformando essa linguagem em prática. Jesus domina sobre todos os reinos enquanto aqui esteve, sobre a natureza, sobre os espíritos imundos. Ele vai dominando, reinando. E a gente vê este modelo de reino acontecendo no Antigo Testamento, quando os profetas também agem sobre a natureza, sobre os animais, sobre todos os possíveis e existentes reinos na terra. Jesus falou 118 vezes sobre reino e 2 vezes sobre igreja. Hoje nós sabemos tudo de igreja e nada de reino. A começar, como eu disse, da própria leitura das Escrituras, da forma como ela foi revelada e entregue a nós. E nós estamos pagando o preço de sermos péssimos leitores e intérpretes das Escrituras na linguagem na qual ela foi escrita. E eu, como pastor, pedi perdão a Deus por ter passado tanto tempo sem esse entendimento e sem essa obediência. E aí, quando a ficha cai, aí vem propósitos. E eu fiz um propósito diante do Senhor. Daqui para frente, nunca mais falar das Escrituras, lê-la, interpretá-la e ensiná-la, se não for na visão do Reino. E é joia para mim, mas é problema para quem ouve, né? Vamos lá? João capítulo 15. João capítulo 15, verso 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Só até aí. Olha lá. Eu sou a videira verdadeira. É Jesus que se autodefine. O Evangelho de João é o Evangelho do ego e mi. Ele sempre fala, eu sou alguma coisa. Ego e mi, alguma coisa. E aqui ele está dizendo, ego e mi, videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E aí ele diz que o pai é o agricultor. É aquele que é responsável, dono da videira. É ele que tem toda a vontade sobre a videira. Jesus é apenas a videira, mas o pai é o agricultor. Olha lá. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, não é Jesus que corta, não. É o agricultor. Ele diz, ele o corta. Jóia.
Jesus é a videira, o Pai é o agricultor. O Pai tem todo o domínio sobre a videira. O agricultor tem todo o domínio sobre a videira, sobre os frutos, sobre o crescimento e sobre os ramos que estão ligados na videira, e aqueles ramos que produzem fruto, ele, o Pai, o agricultor, limpa. É ele que limpa. E aqueles ramos que estão na videira, que não produz fruto, é ele mesmo, o Pai, o agricultor, que tira, que corta, que lança fora. Olha lá. Aí ele diz assim: e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então o ramo que está na videira, que o Pai limpa, ele produz mais fruto, porque está ligado na videira. E o Pai é que cuida da videira, vai fazendo tudo. Presta atenção. Verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus então diz aos ramos frutíferos que o Pai limpa: vocês já estão limpos. A igreja não está entendendo nadinha, né? Aonde nesse texto apareceu a igreja, ou aparece a igreja? Você. No 3. Aonde? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Onde está a igreja? Em você. Nós, vós. Você. Quem te fez saber estas coisas? Quem te ensinou isso? De onde você herdou essa interpretação? A palavra. Espírito Santo. Eu não vejo igreja aí. 3 figuras: a videira, o agricultor e os ramos. Você é que está dizendo que os ramos são a igreja. E aí, nesse contexto, ele está se referindo aos seus discípulos, aqueles que tinham recebido o reino, aqueles que ele estava discipulando, forjando, preparando, ensinando. A estes, aos eleitos que estavam com ele. E aí? Ele está dizendo: vós já estáis limpos. Não estarão, mas já estão. Se estão limpos, e são ramos ligados à videira, ele limpa para que produza mais frutos. Então vós já estáis limpos, então estão ligados à videira. Consequentemente, estão produzindo e vão produzir mais frutos. Mas já estáis limpos. Em outras palavras, quem está ligado à videira e ele limpa, já estão limpos. Ele não está falando de quem está ligado à igreja, à instituição, à religião. Ele está falando aí de relacionamento pessoal, encarnacional, relacional. Se você está em Cristo e esse relacionamento é limpo pelo Pai, pelo agricultor, você já está limpo. Uau! O Evangelho é simples, gente. É simples. A gente aqui complica. Porque nós fomos ensinados
de que para limpar a gente é preciso muita coisa. Isso é uma herança que está dentro da gente. A gente já foi programado, configurado, até psiquicamente, a buscarmos algo mais para purificar, para limpar a gente de qualquer pecado ou de qualquer sujeira, de qualquer ação ou prática que nos envergonha, que nos incomoda. E a igreja, na sua teologia, na sua praxe histórica, ela fez questão de conservar alguns controles para justamente participar dessa limpeza. E que na realidade, às vezes, não limpa nada, mas mantém a pessoa do mesmo jeito, ou pior. E aí cada igreja ou religião, né, cada religião tem as suas igrejas, e as suas igrejas criam lá as suas maneiras de limparem as pessoas. Uma pessoa chegou para um pastor, amigo meu, em Rondônia, um jovem, e procurou o pastor e falou assim: pastor, eu estou mal, pequei, pisei no tomate, fiz besteira e estou muito mal. Me arrependi, confessei o meu pecado com quem eu pequei, e depois daquilo eu nunca mais pratiquei o pecado. Me arrependi como nunca antes. Pus a cara no pó, me angustiei. Parece que tudo que tinha dentro de mim saiu. Foi algo profundo. Mas eu me senti na necessidade, na obrigação de contar ao Senhor, que é o meu pastor, é o meu líder. E o pastor então disse a ele assim: meu irmão, você pecou, reconheceu o pecado, confessou a quem de direito, se arrependeu profundamente até as entranhas da sua alma, e você até corrigiu a si mesmo, dizendo que depois disso nunca mais pecou. E agora você está aqui sendo aberto, sincero, humilde em falar comigo. E aí ele abriu o texto em João 15 e disse: olha, vós já estáis limpos pela palavra que ele vos tem falado. E o jovem falou: mas é só isso, pastor? É, meu filho, não tem mais nada para ser feito. Mas o Senhor não vai me levar na frente da igreja, não vai me suspender da ceia, das minhas atividades na igreja? Não, meu filho, você já está limpo pela palavra que ele tem falado. Esse pastor está muito fácil. Você acha, meu filho? Você não acha difícil o que você já fez? O que você precisa mais? Mas pastor, eu fui ensinado que quando a gente peca tem todo um sistema, um ritual, um código de disciplina. E eu creio que eu preciso disso para me sentir mais forte, mais... E o pastor: não, meu filho, só isso. Vai em paz. E o jovem desapareceu da igreja. Sumiu. Nunca mais voltou à igreja.
E passado muito tempo, o pastor andando pela rua, pela cidade, encontrou o jovem. E aí, meu jovem, o que aconteceu? Você sumiu? Não, pastor, eu esqueci de ir lá avisar o senhor, mas eu estou em outra igreja. Por que, meu filho? Porque depois daquele dia, quando o senhor falou que eu já estava limpo, eu fui atrás de uma igreja que me desse uma disciplina mais forte. E eu cheguei lá, contei a minha história e o pastor me afastou da ceia e fez todo aquele ritual. E aí eu me senti melhor. Senti como se realmente eu tivesse pago pela minha disciplina. Senti ele mais sério. E o pastor falou, ok, fique em paz. Eu contei essa história para dizer, para exemplificar o que nós estamos querendo dizer aqui. Qual das duas situações você acha mais correta? Qual das duas disciplinas ou confrontações você ficaria à vontade? E aí, igreja? Oi? Vamos ser sinceros com a gente? Na realidade, a gente não se satisfaz só com a palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Qualquer igreja que caminhar nessa direção vai ser chamada de muito liberal, muito facilitadora, muito conivente, muito amiga dos pecadores. Porque nós estamos condicionados a outro tratamento que foi colocado sobre nós. Disciplina na igreja é uma questão que a gente precisa voltar a estudar na perspectiva de reino, coisa que nós nunca fizemos. Nós estudamos disciplina na perspectiva eclesiástica, teológica, humanista, e por aí vai. Por isso que nós estamos todos doentes. E um bando de crente neurótico, lidando com o pecado de formas absurdas, e a igreja fazendo uso disso com controles exacerbados, desnecessários, que não resolve nada, muito pelo contrário. Carimba uma pessoa na testa e deixa o carimbão nela o resto da vida. Agora, só para um exercício bíblico, porque eu sei que vocês são bons de Bíblia aqui, em Uberlândia, os homens e as mulheres de Deus aí que gostam de ler Bíblia, abram suas Bíblias e me mostra, leia bem alto, quando você achar, algum texto nas Escrituras onde uma pessoa pecou e foi disciplinada pela igreja, sendo separada da ceia do Senhor e também tirada dos seus cargos que exerciam na igreja. Alguém pode fazer isso para mim, com bastante alegria e singeleza de coração. Vamos lá. Vai. Cadê, povo? Onde está lá? Não é para tirar da ceia, não, quando alguém peca. Ele não pode comer do pão nem beber do cálice. Ele não pode ser partido e nem repartido. Porque ele está em pecado, a irmã está em pecado. E onde está nas Escrituras que ele tem que ser tirado dos exercícios, das atividades que ele faz? Aonde, igreja? Não tem? Certeza?
Então abra suas Bíblias lá em Mateus 18. Vamos aprender isso do próprio Cristo. Deixa aí em João 15, que a gente volta depois. Mateus 18, eu não sei o versículo aí, mas você pode procurar aí. O Senhor está falando, é o próprio Cristo que fala para nós um caso de um ímpio, de uma pessoa insubmissa que peca contra o Senhor. E aí, em Mateus 18, eu não sei o versículo, mas você pode ler aí, Jesus fala o seguinte: quando essa pessoa pecar contra você, você vai lá, sozinho, e tenta admoestar essa pessoa e ganhá-la na sua conversa com ela. Ela pecou, então vocês dois vão lá e tentam resolver isso. Caso ela se mantenha insubmissa, coração duro, rebelde, achando que errou, alguma coisa assim, vai lá de novo, mas leva agora alguém com você. Não vá sozinho. Leve uma pessoa séria, piedosa, com vida cristã, madura, experiente. Não leve qualquer pessoa não, vai com pessoa boa. E tenta conversar novamente, arrazoar com a pessoa, confrontá-la na palavra e tenta ganhá-la. Caso ela continue insubmissa, rebelde, coração duro, aí vem a terceira estratégia. Volta lá com mais gente, agora é um conselho, um grupo de irmãos, gente boa, séria, gente com o reino dentro delas, gente com palavra, e tenta conversar com essa pessoa, ganhá-la, não perdê-la, mas tente ganhá-la, convencê-la do reino, dos valores do reino. Se mesmo assim essa pessoa continua rebelde, insubmissa, aí Jesus diz: chega de ir lá, para. Agora é o seguinte: reúne toda a igreja, todo o povo, e diz a toda a igreja que aquela pessoa, a partir daquele momento, é pagã. Pagã. Aí Jesus diz assim: não tira ela da ceia, nem dos cargos, das funções, não. Manda para fora da igreja. Não tem esse negócio de ficar tirando, mexendo aqui dentro com ela, não. Põe para fora. E chama pagão, pagã. Sem chance. E acaba o ensino de Jesus. E nós fazemos tudo o contrário. Tudo o contrário. Que a nossa linguagem de interpretação da Escritura é melhor do que a linguagem de reino. Julgamos nós. Paulo entendeu. Paulo, em 1 Coríntios 5, você pode abrir aí também. Eu não sei o versículo, mas está lá em 1 Coríntios 5. Paulo fala sobre uma pessoa que cometeu um pecado na igreja de Corinto. Dizem que foi um pecado de incesto. E Paulo então diz aos irmãos de Corinto para pegar essa pessoa, admoestá-la, exortá-la e colocá-la para fora da igreja, igual o que ele aprendeu de Cristo, para que o corpo dele fosse entregue a Satanás e ficasse do lado de fora da igreja, considerado pagão. Paulo diz isso em 1 Coríntios, é a forma como Paulo trata, a mesma de Cristo. Passado algum tempo, Paulo escreve a sua segunda carta a Coríntios.
E no capítulo 5, novamente, de 2 Coríntios, Paulo diz agora para a igreja de Corinto: readmita aquele irmão que foi colocado para fora, porque deu certo a disciplina. Ele foi entregue a Satanás, se arrependeu e agora voltou à fé sadia. Então Paulo diz agora: traz de volta, recebe esse irmão com todos os seus direitos e privilégios e obrigações, mas põe para fora. Se arrepender, volta. Estão entendendo? Olha a forma como Deus trata disso, de uma maneira tão simples, tão objetiva. E a gente vai criando aqui, durante o passar do tempo, um monte de outras necessidades, controles, disciplina aqui, disciplina ali, tira disso, afasta, E olha o que dá. Aí voltando lá para João 15, Jesus diz: olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então preste atenção. Jesus é a videira, o Pai o agricultor e nós os ramos. Aí Jesus diz que é o Pai, o agricultor, que cuida dos ramos. Os ramos que estão em Cristo não dão fruto, ele joga fora. Mas aqueles que são limpos pelo Pai, para que produza mais frutos, estes, Jesus diz, vós já estáis limpos. Agora, outro fato interessante é que fica bem evidente nesse texto que o recurso que Deus, o agricultor, usa para limpar os ramos é um só: a palavra. Nada mais. Só a palavra que Ele nos tem falado por meio do Filho dele. Só a palavra limpa lá. Só a palavra. Não precisamos de mais nada. Só da palavra. É assim que o agricultor limpa os ramos para que ele produza mais frutos, ligado à videira. Só a palavra que ele nos tem falado. Uau! Está vendo, irmãos? Isso é reino, é bem simples. É só voltar para a palavra. Só ficar na palavra. E aí nós somos limpos, purificados. É bom ou ruim? Bom ou ruim, igreja? Joia? Qual o nosso código de disciplina? Palavra. O que é que nos limpa? Palavra. Só ela. Joia? Estamos juntos? Estamos juntos. Vocês estão lascados. Juntos. Vocês estão lascados. Juntos. Sabe por quê? Bem que poderia ser outras coisas. Bom que a gente continuasse como estamos. Que nos aplicasse um monte de disciplina, de controles, tira. Gente, isso é muito melhor. É muito confortável. Olha o tanto de anos que nós vivemos dessa forma. E olha a igreja que gerou. Uma igreja preguiçosa, uma igreja indiferente, uma igreja que não entende palavra, que não gosta de gente, uma igreja que é corrupta e corruptível. Tudo por causa disso. Agora, se aceitarmos só a palavra, só o Evangelho, aí nós estamos lascados. Mas quem aceitar ser limpo só pela palavra, vai ficar, ó,
uma preciosidade, vai produzir muitos frutos. Porque eu só conheço a palavra que limpa. Gente, igreja é perigosa nesse sentido. Vou contar outro exemplo, esse já foi comigo. Quando eu era seminarista lá em Recife, acho que foi no meu terceiro ano, de seminário, eu ia com as mulheres do Exército de Salvação, lá em Recife. Elas passavam no seminário, numa Kombi, e pegava eu e mais outros seminaristas, éramos dois. Um tocava, o outro tocava, e eu ia para pregar e ensinar. E nós íamos sexta-feira, 15 horas da tarde, lá para o Recife Velho, nos prostíbulos. 3 horas era quando as prostitutas estavam se levantando, preparando, uma fazendo o pé, a mão da outra, para a noitada toda. E aí nós entrávamos, as mulheres, as irmãs do Exército de Salvação entravam, iam na frente, e depois ela mandava as prostitutas se vestirem direito, e depois mandava eu e o outro seminarista subir. Graças a Deus era assim, né? E aí a gente subia, elas já estavam lá, aí a gente cumprimentava todas elas e tudo, e aí o meu amigo seminarista pegava o violão e tocava alguns cânticos. E para minha surpresa, elas cantavam os cânticos que nós estávamos cantando. Elas conheciam os cânticos, né? E aí depois eu trazia uma palavra, aí eu sentava com várias delas e a gente conversava, aconselhava, orava, né? E ali a gente foi selecionando algumas que realmente estavam entendendo a palavra e querendo mudança de vida. O Exército de Salvação as tirava de lá, a gente levava para um outro prédio e lá a gente cuidava delas. Eu cuidava da área bíblica com outros seminaristas e as irmãs do Exército de Salvação davam documentos, faziam exames, consultas, tratamento dentário, doenças venéreas que elas tinham, e cuidava delas por um tempo. E também dávamos a elas um curso profissionalizante de cabeleireira, manicure, costureira, alguma coisa assim, para que elas pudessem sair com um certificado e poder arrumar emprego lá. E aí, conversando com essas mulheres que já saíam de lá e iam para esse outro local, elas diziam para nós que eram filhas de pastores, filhas de líderes, foram líderes de mocidade, cresceram no lar evangélico. Mas um dia elas pecaram. E aí se submeteram a todo o mecanismo de tratamento e disciplina na igreja, que nós já conhecemos bem. E aí, passado o tempo de disciplina, elas foram chamadas a ir à frente da igreja para serem religadas à igreja, oficialmente. Dizer que a disciplina acabou, que elas cumpriram bem, que se arrependeram, que está tudo jóia, e agora elas poderiam desenvolver a vida cristã delas, normalmente participar da ceia, reassumir as suas atividades e tal. Quando isso acontecia, só na teoria, porque na prática não funcionava. Porque elas eram moças, bonitas, mas nenhuma mãe, nenhum pai na igreja deixava os seus filhos namorarem com ela. Elas não podiam nunca mais serem líderes das mocidades, dos jovens, dos trabalhos que elas desenvolveram. E não podiam assumir, nunca sobrava para elas alguma atividade. E elas persistiram, ficaram, tentaram, mas não conseguiram. E aí foram se afastando, e o mundo as atraiu, e lá elas foram amadas, vistas, notadas, promovidas, elogiadas, e foram ficando, e acabaram lá nos prostíbulos, que o dinheiro era mais rápido.
E aí nós as encontramos, levamos para lá, passamos um tempo. E aí elas abandonaram a prostituição. Quando chegou o tempo delas saírem, nós, seminaristas e as irmãs do Exército de Salvação, dávamos a elas 3 salários mínimos, todos os documentos, e pedimos a elas para escolher um lugar do Brasil, ali próximo, que elas gostariam de recomeçar a vida delas. E aí elas escolhiam uma cidade, não em Recife, mas outro lugar. E aí nós comprávamos a passagem para elas, dávamos o dinheiro, levávamos à rodoviária, dávamos a elas um enxoval, alguma coisa para ela começar a vidinha dela, e elas iam embora. Mas antes delas irem, a gente dizia a elas o seguinte: olha, quando chegar na cidade, procura o seu emprego, um lugarzinho para morar, e procura uma igreja. Mas quando entrar numa igreja, nunca, hipótese alguma, abra sua boca e fale do seu passado. Que se um dia, em qualquer igreja, você falar isso, eles vão te lembrar do carimbo que você levou na testa. Fica caladinha, toca a sua vida como santa, como serva. E elas foram embora. Depois de alguns meses chegou a carta de algumas delas. E elas dizendo: olha, consegui um bom emprego, estou aqui numa boa igreja, já tem 4 meses, e aqui tem um rapaz aqui, que é filho do presbítero e tal, começou a me cortejar, né? Um rapaz bom, sério, família boa, e a gente está começando a namorar e tudo, estou atuando na igreja, está muito bom. No finalzinho da carta ela escreveu lá: mas continuo com a boca fechada. É fato. É fato. Para a igreja, só a palavra não é suficiente para limpar ninguém de nada. Precisa algo mais. E nós que pecamos, também estamos condicionados a não nos satisfazermos só com a simplicidade da palavra. Nós precisamos de algo mais. Faz parte da nossa natureza. Mas aí eu disse a vocês que se vocês então acham que a palavra só ela é suficiente para limpar a gente, vocês concordaram, acharam que é o ideal, é assim mesmo, e eu disse que vocês estavam lascados se crerem dessa forma, é porque é complicado mesmo. Querem ver como é difícil ser purificado só pela palavra, limpo só pela palavra? Estão prontos? Você vai querer depois voltar ao velho sistema. É difícil ser limpo só pela palavra. Tá bom? Vamos lá? Então, benção. Eu não sei se você já aprofundou estudar sobre a lei no Antigo Testamento, mas a lei no Velho Testamento ela é métrica, ela é espacial. A lei toda no Antigo Testamento é carregada de números. Você tem que perdoar tantas 7 vezes, você pode só ir 1 milha com o seu inimigo. Se você levar um tapa aqui, mete a mão na cara dele, porque é o lex talionis, né? Então a lei é cheia de espaço. Você não pode ultrapassar esse limite. Você tem que ficar dentro desse limite. Então a lei era cheia desses controles, desses números. E você cumprindo esses números, você estava quites com a lei. Aí vem Jesus. Aí Jesus chega e ele aplica a lei, ele pratica, interpreta, ele recebe toda a lei, todos os cálculos, toda a metrificação da lei, todo o espaço, todas as exigências da lei são cumpridas em Cristo.
da seguinte forma: Jesus chega para nós e todo o ensino dele, presta atenção, olha como é que complica. Se a lei dizia que tem que ser tantas vezes, tem que ser distante disso, tem todos aqueles números, Jesus chega e diz assim: vocês têm que exceder em tudo. Uau, lascou. A lei dizia que tem que perdoar 7 vezes, mas eu digo que tem que perdoar. Excede, meu irmão. Excede. A lei dizia só 7, mas você perdoa mais. Excede, porque é assim que a palavra limpa. Uau! Você pecou? Alguém pecou? Excede. Aí ela está te limpando, vai lavando. Dói. Aí você fala: olha, eu perdoo tudo na vida. Eu sou capaz de perdoar todo tipo de pecado, e já perdoei. Mas este seu pecado agora, não dou conta. Não perdoo. Não, meu irmão. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Excede. Perdoa. Não tem limite. Quantas vezes for necessário. O mesmo pecado, não importa. Perdoa. Ah, mas pastor, aqui não dá, pastor. E ele está lá do mesmo jeito. Quantas vezes? Minha irmã, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está vendo como é difícil? É melhor a gente ficar com outro sistema. Aí a lei dizia que você tem que entregar 10% de que você ganha, levar lá no gasofilácio e entregar. Essa é a lei. Eu disse que a lei é métrica, é quantitativa. A lei lidava o tempo todo com isso. Aí vem Cristo, e Cristo não mexe no dízimo, não. Cristo é jóia. Ele fala assim: olha, os fariseus dão dízimo do coentro, da hortelã e de tudo. Eles são os melhores dizimistas que existem. Sempre foram assim e continuam. E ninguém vai superar os fariseus. Aí Jesus chega para os fariseus e diz assim: olha, vocês são excelentes dizimistas, mas eu quero que vocês entreguem o dízimo como vocês estão fazendo, mas também tem que exceder no amor, na justiça e na misericórdia. E aí Jesus, continuando, ele fala aos discípulos dele: estão vendo o que os fariseus fazem? Aí ele diz para eles: vocês devem excedê-los em tudo, não só no amor, na justiça e na misericórdia, mas no dízimo, na contribuição. Ou seja, se vocês querem ser limpos desse pecado, excedam. Cristão não é dizimista. Cristão excede. Quando excede, não peca. Gente, está vendo? É difícil ser limpo pela palavra. Machuca. Se você vai ao altar, levando a tua oferta, e no meio do caminho você lembra que alguém tem algo contra você, não é você contra a pessoa, mas é ela contra você, Jesus diz: deixa a tua oferta ali, vai lá, dê toda a razão para a pessoa. Volta, pega a tua oferta e leva ao altar.
limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Uau! Meu coração dói aqui, aperta. Quando você for emprestar dinheiro, não empresta para quem você sabe que pode te devolver. Que mérito teria em você emprestar para quem pode te dar de volta? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Uau. Esse é o Evangelho do Reino. Esse é o Evangelho. Não tem outro. E é esse que limpa. Gente, se uma pessoa vive esse Evangelho, aceita esse Evangelho, encarna esse Evangelho, pratica este Evangelho, o que ela precisa para ficar limpa quando ela pecar? Só da palavra. Só desse Evangelho. Uau! Esse Evangelho é pior, entre aspas, falando, do que qualquer código de disciplina. É pior do que se afastar da ceia, tirar dos cargos. Ele mexe muito mais com a nossa natureza de gente e nos faz cristãos bem melhores, íntegros, justos, que excede. Alguém perguntou: Senhor, quem de nós aqui vai ser maior lá no teu reino? E Jesus diz: não, você não está entendendo. Coisa no meu reino é totalmente a contraponto. No meu reino, o maior é o que mais serve. No meu reino, mais bem-aventurado é quem dá do que recebe. No meu reino, ninguém nunca perde. No meu reino, tudo que acontece na sua vida, entre aspas, de mal, entre aspas, de negativo, entre aspas, de ruim, entre aspas, de perdas, na realidade você não perdeu nada. No meu reino, tudo é ganho. No meu reino não tem eu perdi, esse dia eu me lasquei, não. No meu reino é o contrário. Quando você se lasca, é que você se deu bem. Quando você se humilha, você é exaltado. Quando você dá razão para o outro, no meu reino, é aí que eu sou glorificado. Mas essa é a maneira de Deus limpar a gente. E nós estamos precisando disso. A gente tem tantos anos de vida cristã e fomos ensinados de tantas coisinhas para limpar a gente, e elas nunca limparam. Porque não foi a palavra que limpou. Está entendendo, igreja? E agora, é mais fácil a palavra ou o outro lado, o outro meio? E eu estou falando isso sem saber como é aqui na vídeo. Eu nem perguntei lá não como é que eles lidam com isso. Mas eu também não estou preocupado. É só a palavra que limpa. E é a palavra que Ele tem falado. Não é a palavra da igreja, não é a palavra do teólogo, não é a palavra da confissão de fé, não é a palavra do labieno, é a palavra dele. Toda a palavra dele. Que Ele tem falado. Ele diz: vós já estáis limpos. Uau, isso é libertador. Isso é tremendo. Isso faz a gente ficar numa posição de mais servos, de exceder mais e mais e mais, em viver e receber este Evangelho na sua simplicidade e na sua essência, e nos faz homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, maridos melhores, filhos melhores,
crentes melhores, pastores melhores, líderes melhores, se tivermos o propósito de sermos limpos só pela palavra que Ele nos tem falado. Só doa o que doer. Constrange o tanto que for necessário, mas só tem ela para limpar a gente. Não tem outra. E Ele deixou isso bem claro. Só a palavra dele é suficiente para limpar a gente. Não tem outra. E eu decidi ficar com isso. Alguma palavra até aqui, algum comentário? Vocês estão bebendo tudo no seco? Eu estou preocupado. Eu não vim trazer problemas para ninguém. Eu só vim para criar dificuldades. Pastor, Se ela for criada, já está de bom tamanho. Diga. eu não procurei aqui o lugar, mas e o sangue do cordeiro? O que tem o sangue? Ele não vive? Ué. E o que tem, qual é a diferença dele com a palavra? Qual que é a diferença dele com a palavra? Na minha concepção, a palavra vem mostrando métodos, o rumo que você tem que tomar, o que é. Não. E o sangue foi um sacrifício pela minha vida. O irmão tem uma visão muito rasa e superficial da palavra. Muito. Quer ver? Só para você ter a ideia de entender a dimensão da palavra, vamos lá para Gênesis 1, na criação. Como é que Deus cria tudo? Pela palavra. Pela palavra. Então, Deus se revela, se mostra a nós com a palavra dele. A gente só conhece Deus porque Ele falou. Ele revelou a palavra dele. Ele vai criando, compondo tudo só pela palavra. Isso é, para você ter uma ideia, tudo que somos, tudo que vemos, tudo que existe no passado, no presente e no futuro, tudo foi criado pela palavra dele e é pela palavra dele que ele sustenta e mantém todas as coisas. Está entendendo? E o sangue foi derramado por causa do quê? Da palavra. Então, se o sangue nos limpa e nos purifica, ele faz isso por meio do quê? Da palavra. Quando você vive, recebe a palavra, pratica a palavra, o que você está fazendo? Você está deixando o sangue limpá-lo, purificá-lo de todo pecado, de toda injustiça. Tem como separar uma coisa da outra? Não tem. Nós aqui não fomos acostumados a essa palavra que estamos falando hoje. E hoje nós estamos trazendo uma palavra do Cristo dizendo que Ele limpa e nós já estamos limpos pela palavra que Ele tem falado. Ponto final. Não tem outro meio. É a palavra que lava, que regenera, como diz Paulo a Tito. É a palavra que transforma, como diz Paulo em Romanos, ela que nos transforma, renova a nossa mente o tempo todo. E não nos deixa nos conformar com este século, mas ela transforma, renova. É a palavra. Não essa palavra formal que a gente está acostumado aí, mas é a palavra viva que testifica ao nosso espírito que é a palavra de Deus. A letra mata, mas o espírito vivifica. Outro comentário? Pergunta? Gente, eu entrei em questão séria aqui. João 5,39. Alguém leia bem alto para nós.
João 5,39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Não é João 5. Isso é João 5. Examinai as Escrituras, porque Aí. julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Leia de novo, bem alto. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Joia. Aí. Ela é a vida eterna. Lembram das 3 perguntinhas que Deus fez a Adão quando eles pecaram? A primeira pergunta que Deus fez a Adão e Eva quando eles pecaram foi: onde estás? Lembra dessa pergunta? Lembra da resposta? Eu tive vergonha, me escondi ali, tal. E essa pergunta que Deus faz aos dois, onde estás, tem a ver com pique-esconde? Será que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Atrás de um arbusto? Será? Então, vamos aprofundar. Essa pergunta, então, não tem a ver com geografia, com espaço, com esconde. Então, quando Deus pergunta, onde estás depois que pecaram? E Deus só está falando, está conversando, usando a palavra dele. Então, essa pergunta de Deus não tem a ver com espaço, com geografia, com nada disso. Essa pergunta dele tem a ver com posição, identidade. Onde estás? Houve uma mudança de posição. Eu fiz o jardim, plantei o jardim, coloquei vocês dentro do jardim, vocês estavam cumprindo as missões o tempo todo, glorificando ao Pai, cumprindo as suas missões. De repente, vocês pararam de cumprir as missões e foram pela primeira e única vez no meu reino, no jardim, vocês fizeram algo para vocês. E olha só, no reino de Deus, basta você fazer uma só vez, uma coisinha que seja para você, você corre, muda de posição. Você está dizendo para ele: olha, a minha identidade está confusa agora. Antes eu estava em Deus, agora eu não estou mais. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa estranha. Mudou de posição. No mundo espiritual e na terra. O que acontece lá, acontece aqui. Então Deus chega para eles e pergunta: onde estão? Houve uma mudança forte. Aí vem a segunda pergunta: quem te fez saber? Porque eles disseram: nós estávamos nus, sentimos vergonha e decidimos nos esconder. Aí vem Deus e faz a segunda pergunta: quem te fez saber estas coisas? Ei, igreja, quem te fez saber estas palavras que você tem aí na sua cabecinha? Quem te deu essas palavras que entrou aí? Que está dirigindo o seu casamento, as suas relações sociais, espirituais, que está te fazendo viver dessa forma e você está pensando que está certinho. Quem te fez saber estas coisas? Não foi da minha palavra. Eu nunca falei isso para você. Eu nunca te dei esse saber. Eu nunca te dei esse conhecimento. Ei, jovem, quem te fez saber isso aí? Que palavra é essa estranha no meu reino? Não faz parte da palavra que vos limpa. Porque a palavra que vos limpa eu já te falei. Quem te fez saber isso? Primeira pergunta, identidade. Segunda pergunta, saber, conhecimento, palavra. No reino de Deus só existe uma palavra, e Ele só tolera uma, a dele. O único saber no reino dele é o dele. Ele não aceita, hipótese alguma, outra palavra.
outro saber, outro conhecimento no reino dele. Está entendendo? Primeira, identidade. Mudou de identidade, muda de saber. Mudou de identidade, muda de palavra. Mudou de identidade, muda o conhecimento. E aí vem a terceira pergunta. O que foi que tu fizeste? Só agora vem as ações. Nós damos mais importância à terceira pergunta. Para nós, o que mais machuca é o que a pessoa faz, e não o que ela é. Para nós, as nossas relações conflituosas, tudo é baseado no que a pessoa faz com a gente. Para Deus é a terceira. Ele pergunta para os dois: o que foi que vocês fizeram? É claro, se muda a identidade, muda a palavra, muda as ações, muda as missões. Antes os dois só faziam as missões que glorificavam a Deus no jardim. Por quê? As missões que eles faziam estavam em harmonia com a palavra que eles receberam e com a posição que eles exerciam, que eles tinham diante de Deus. Mas agora mudou tudo, e as ações deles agora estavam voltadas para Ele. Pela primeira vez eles fizeram algo para eles. Eles deixaram de cumprir as missões e desmissionaram-se, fazendo agora missões para eles, no reino dele, no reino de Deus. E Deus não aceita. Deus não aceita. Foram reprovados nas 3 perguntas. Deus então falou: ó, para fora. E aí, para concluir a nossa fala de hoje, olha que coisa tremenda que é a palavra de Deus. Aí os dois nem questionaram, ficaram quietinhos, responderam as 3 perguntas de forma errada, ficaram calados. Deus, pela palavra dele, os disciplinou, os tratou. Olha só. Aí Deus chega para os dois e fala: ok, então agora vocês vão embora. Espera aí, não vão saindo assim de qualquer forma não. Porque quem colocou vocês aqui dentro fui eu. Vocês não pediram para entrar no jardim, apesar de que eu criei. E vocês, o Adão já tinha livre-arbítrio, podia decidir se queria ou não, mas Deus não quis saber disso. Deus plantou o jardim, pegou o homem e pôs lá dentro. Agora esse homem mudou a identidade, mudou a palavra, o saber, praticou outras coisas, e aí foi lá, pegou as folhas e se vestiu com elas. E agora Deus fala: para fora do jardim. Imagina se Deus vai deixar os dois saírem na força deles, do jeito deles. De maneira alguma. Nem para sair do reino de Deus do jeito que quer pode. É Deus que deixa do jeito dele. Para entrar é do jeito dele, para sair é do jeito dele. Por isso ele vai lá, pega um animal, faz lá o que? Eu acho que era um cordeiro mesmo. E aí ele tira a pele do cordeiro, veste os dois, o sangue é derramado dentro do jardim, no reino, e aí os dois saem. O que você entendeu disso aí? Deus mandou os dois e ficou assim, como diz em Moçambique, né? Tá. Boa sorte aí, ó. Felicidade, sucesso. É isso que Deus fez? O que você entendeu? O que Deus acabou de fazer com os dois? Vamos lá, igreja, me ajuda. Vamos lá. Ele é como deu disciplina. Não, mais do que isso. Os limpou. Os limpou. Mas de que forma? Pela palavra. Deus saiu com eles. A ideia que a gente tem é que Deus os colocou para fora e ficou no jardim, os dois saíram sozinhos para a terra dos viventes. Não.
Deus, quando derrama sangue e veste os dois, Deus também sai com eles. Por quê? Porque o Deus que está no jardim é o Deus Emanuel, que estava com ele todos os dias. E esse Deus sai com eles, porque é o Deus Emanuel, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uau! Que joia! Está entendendo? E aí, Deus está com o homem, com o eleito. Aí vem Jesus, o segundo Adão. Não é? O segundo Adão. Por que Jesus veio como segundo Adão? Porque o primeiro Adão falhou em tudo e não aceitou a palavra, mudou de identidade, mudou de saber, mudou de ação, de missão. Aí Deus mandou o segundo Adão. Aí o segundo Adão veio, nasceu perfeitamente como homem, plenamente, e aí veio e o pai fez as 3 perguntas que fez ao primeiro Adão ao filho, ao segundo Adão. Então Jesus, como segundo Adão, veio responder as 3 perguntas que foram mal respondidas. Aí o pai perguntou para o filho: onde estás? E aí Jesus mostrou o tempo que ele esteve aqui, aonde ele estava. O que ele falou? Com os ensinos dele, com a vida dele. Qual foi a resposta? Ensinando a palavra. Eu e o Pai somos um. Eu e meu pai está sempre comigo. Lembra quando ele foi batizado? Estava lá o Pai e o Espírito Santo. Estou nele e ele está em mim. Somos juntos, estamos juntos. Ele diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Qual a posição de Jesus no Pai? O tempo todo. Não mudou. Qual a identidade do Nazareno? O Pai. Igualzinho o Pai. Querem ver como é verdade? Leia 1 João 5,20. Alguém leia bem alto. Esse é um texto que você põe uma testemunha de Jeová para correr na sua casa no sábado, quando ele for visitar. Todo sábado você pega 1 João 5,20 e fica no portão esperando. Quando ele chegar lá, você lê para ele. Aí ele sai correndo. Tá bom? Olha a identidade do filho, a posição do filho. Leia 1 João 5,20, bem alto. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Uau! Que bênção! Tá vendo? Este é o segundo Adão. Passou. Aí vem a segunda pergunta: quem te fez saber estas palavras que você tem ensinado aí, segundo Adão? Qual foi a resposta de Jesus? Isso, e eu sou o Logos, eu sou o Verbo, eu sou a própria palavra de Deus. Uau! Tudo que eu falo é palavra dele. Eu não ensinei nenhum tio sequer da minha própria vontade. Tudo que eu falei, tudo que eu ensinei foi palavra, foi saber, foi conhecimento de Deus, do Pai. Eu não me deixei levar por nenhum outro saber, nenhuma outra palavra. E Satanás tentou ele por 40 dias colocar outra palavra, outro saber, outro conhecimento, e ele não deixou. Muito pelo contrário, ele responde com a própria palavra, para combater a falsa palavra do diabo. Então ele passou na segunda pergunta. Uau, que joia! Aí veio a terceira pergunta: o que foi que tu fizeste? Qual foi a resposta dele? Como? Fiz tudo que o meu pai me mandou fazer. E ele diz: o meu pai trabalhou até agora e eu também trabalho até agora. Eu vim para fazer tudo aquilo que foi determinado para que eu fizesse. E ele foi até o fim. E lá na cruz, ele terminou a obra dele dizendo: está consumado. Fechou todas as ações e o trabalho que foi confiado a ele. Até o fim.
Uau! Passou. Está entendendo, igreja? O primeiro Adão respondeu mal. O segundo Adão respondeu bem. E nós? Nós vamos responder as 3 perguntas? Sim ou não, igreja? Sim. Vamos? Sim. Não façam isso. Se vocês fizerem isso, é uma heresia tremenda. Porque nós fomos reprovados no primeiro Adão. Mas o segundo respondeu por nós e nós com ele. Para que essas perguntas nunca mais sejam feitas a nenhum homem ou mulher. Porque o Nazareno já respondeu todas elas. E fomos aprovados com ele. Que bênção. Não precisamos responder, não. Só receber. Mas olha, tudo isso aí foi na palavra. E é isso que ele está querendo dizer. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Só isso. Não precisamos de mais nada. Só a palavra dele. Eu oro para que a gente seja, todos nós, apaixonados pela palavra. Meu irmão, não vacile. Medita nela. Busque a palavra. Aprenda a lê-la na linguagem que ela foi escrita. Do rei. Sem barganha. Sem barganha. O Evangelho é tão simples que do jeito que está escrito, é o jeito que precisa para limpar a gente. Aceita, obedeça, cumpra, e você vai estar vendo o que essa palavra tem limpado na nossa vida. Só a palavra. Amém? Amém. Então leva para casa esse texto. Escreve lá no seu carro, na geladeira, ou no computador. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não precisa de mais nada. Só isso que a gente precisa. Esse é o melhor remédio para a depressão. Amém. Esse é o melhor remédio para a insônia. Esse é o melhor remédio para a crise financeira. Moças que ainda não namoram e nem casaram, fica nessa palavra, é a melhor palavra para você casar bem. E para os rapazes também. Só a palavra. Só a palavra. Amém? Amém. Amanhã nós vamos falar sobre o casamento no reino de Deus. E amanhã a gente vai confrontar alguns paradigmas aí. Só umas perguntinhas para você voltar amanhã. Para não desistir. Quem sabe até amanhã vai ter mais gente ainda, porque você é uma pessoa que não aguenta ficar com a boca fechada. Aí você vai falar com os outros aí, vai ter gente aí. Que negócio é esse? Que cachaça é essa do casamento ser coisa religiosa? Onde está nas Escrituras que casamento é religioso? Que urucubaca é essa de que é pastor que faz casamento? Que casamento tem que ser igreja. Que negócio é esse? Quem te fez saber estas palavras? Quem te fez saber isso? Então amanhã a gente vai mexer por aí. E outra profunda aí, né? Que a gente vai trabalhar amanhã, por isso que não deve faltar. Né? Com diarreia e tudo, compra fralda geriátrica, mais vezes. Quem disse que a maior razão que deve levar um homem e uma mulher ao casamento é o amor? Eu te amo, por isso eu vou casar com você. Isso é construção humana. Não se casa por amor. Então vem amanhã que a gente vai trabalhar isso. Eu vou dormir à noite. Não sei se você vai dormir.
amanhã a gente fala. Deus abençoe a palavra. Ok, então, irmãos. Ô, pastor Alan, pode tentar deixar uma para ele não dormir? Fala aí. Labieno, tá escrito que o que Deus uniu, o homem não deve separar, certo? Que casamento Deus uniu? É a bênção pastoral? É a bênção do padre? O que Deus uniu? Amanhã a gente Amanhã. Exatamente, amanhã. Então vamos orar, vamos ficar em pé. Agora você que vai dormir, Daniel. Agora você está usando duas vezes. Eu tenho desistido. Oi, pastor. Eles ganham. Amanhã é 7h30. Atenção, gente, só um minutinho. Amanhã é 7h30 e falando sério mesmo, a Bia está brincando e falando sério. Nós que somos casados, a gente vem amanhã, mas convidem as moças e os moços também, porque a gente precisa ouvir a palavra, né, nesse sentido também. E para a gente aprender amanhã sobre essa área, a gente começa às 7h30 e tem todo o tempo o Labieno falar e vai ser muito bom, tá bom? 7h30 amanhã. É uma oportunidade de ouro que a gente tem, então não fique em casa, não vê televisão, não vai para outro canto, dá prioridade, senão depois você só ouvindo a notícia, né? E, fala. Sábado vai ter? Não, só amanhã à noite. Sábado o Labieno vai ou amanhã à noite embora, ou sábado de manhã, porque ele manteve o compromisso conosco, porque ele errou na agenda, como eu erro muitas vezes também. Tem o acampamento do Pronas que está acontecendo. Da igreja? E ele é o pastor da igreja, então ele está lá. Né? Então, amanhã a gente espera todos vocês aí, 7h30, tá bom? Vamos orar com a Emilce aí. Pai do céu, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos vivendo o céu, Pai. Estamos aqui na Tua presença, no reino, Deus, vivendo já dentro desse reino e a gente não quer deixar de aprender nada a respeito dele. Agora, muitas vezes a gente é impactado dá até um nó na nossa cabeça em pensar em tudo isso que o Labieno acabou de falar sobre reino, sobre já estarmos limpos. Deus, e que de fato, Senhor, nós possamos entender isso e nos sentir de fato limpos, ó Deus, porque a Tua palavra diz que nós já estamos. E assim como uma criança muitas vezes pergunta para o pai: é assim, pai, é assim? E o pai fala: é. Mesmo não sendo, e a criança crê naquilo, Senhor, pela inocência dela, nós nessa noite nos colocamos diante do Senhor dessa forma, Senhor. É assim mesmo, Senhor? A gente já está limpo mesmo? E é só o Teu Espírito que nos convence disso, Pai. E nós te agradecemos porque esse Espírito está presente aqui. Amém. E Ele vai estar conosco em nossos tropeços, em nossas falhas. Esse Espírito Santo, que é maravilhoso. Que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas e que todos nós que estamos aqui, se tem alguém que ainda não entendeu, Deus, que o Senhor revele, ó Deus. Revela mesmo, Pai, para que ninguém saia daqui enganado ou saia achando que está ouvindo outro ensinamento, porque a Tua palavra foi aberta e os nossos olhos leram essa palavra, mas que o nosso Espírito esteja tomando posse disso mesmo, dessa limpeza. Obrigada, Deus, porque com a limpeza a gente sai mais leve, a gente sai mais tranquilo, mas saímos também mais responsáveis no saber dela, Pai. Então nos ajude e que amanhã tenhamos um dia na Tua presença e estejamos aqui de volta
sedentos e ávidos por saber mais do Senhor. Obrigado, Deus. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na paz do Senhor.